Fala galera, Tiuli aqui na área, de volta para a gente continuar o nosso conteúdo sobre análise horizontal dessa vez, tá? A gente acabou de fazer a análise vertical aí, vocês conferiram isso no Instagram TV e também no YouTube. A gente vai deixar aberto lá durante uma semana esses conteúdos, depois a gente vai colocar tudo na comunidade de investimentos do Tiuli para ficar exclusivo só para quem faz parte aí dessa família que só me dá orgulho, beleza, gente? Na análise horizontal, o que a gente faz? A gente pega uma linha do balanço patrimonial e do DRE, a gente deixa isso travado, e aí, a partir disso, a gente faz referência todas as outras contas em relação a isso para a gente entender quais foram as dinâmicas de mudança relativa, beleza? Então, olha só, o que a gente faz aqui? A gente pega o ativo total e divide sobre o próprio ativo total, que é a linha de referência aí para todo mundo. E aí eu vou travar a linha 3, vou variar a coluna para a gente mostrar aqui realmente quanto que esses dados eles variaram em relação ao ativo total. Depois eu vou fazer isso no DRE e a gente vai conseguir entender alguns números como margem líquida, margem operacional, margem bruta, e entender aí como que os números do balanço responderam a essa aquisição da Suzano em relação à Fibria, tá? Já fiz aqui as contas para quem não percebeu de tão rápido que é quando a gente faz com Excel. Então, vamos começar a debater esses resultados. Eu vou botar aqui tudo em amarelo, o que a gente está analisando. Então, olha só, o ativo circulante, ele hoje em dia está representando 20,61% do ativo total da empresa. Isso aí já foi 35,95% em 2018. Lembra lá que em 2016, no final do segundo trimestre, isso aí chegou numa ordem de 23,74%. Então, a gente não está vendo isso aqui em muita discordância com o histórico. Na verdade, em 2018 a empresa estava apresentando aí uma liquidez muito mais robusta, talvez ela já estivesse se preparando para fazer esse movimento de aquisição, tá? Em relação a caixas e equivalentes, a gente volta para uma normal que era entre 4,6% e 3,4% em 2017. Em 2018, isso chegou a 10,2%. Sabe como a gente está falando muito disso? Vamos ver aqui no Google, e é uma oportunidade para a gente entender como que na prática a gente procura esse tipo de informação, tá? Suzano anuncia fusão Fibria. A gente põe aqui, ó. A gente vai entender que essas notícias começaram a pipocar ali, ó, no dia 29 de novembro de 2018. Beleza? Então, quando a gente volta aqui para a análise horizontal, a gente sabe que realmente a fusão ela está começando a impactar os números a partir dessa coluna M, que é o ano que termina aí em junho de 2019, tá? Então a empresa ela já estava se preparando, no meu ponto de vista, para essa aquisição, porque ela tinha aqui 10% do seu ativo total em caixa, beleza? Tudo isso somava 3,6 bilhões de reais. Hoje em dia, esse caixa está em 4,1 bilhões de reais, tá? É muito importante a gente entender que apesar de ter aumentado o caixa em 500 milhões quase, isso relativamente ao ativo total diminuiu de 10,2% para 4,15%. Outras coisas que alteraram-se de maneira dramática também foi a contas a receber. Olha só, isso tinha uma média de 6,2% nos 3 anos anteriores, depois da fusão isso caiu para 2,92%. Estoques, que eu já tinha falado lá na análise vertical, era uma média nos últimos 3 anos de 4,5% e isso pulou para 7,4%. E aí, quando a gente olha esse tipo de rúbrica aumentando, o que a gente pode fazer? A gente vem aqui ó, na central de resultados e a gente vai buscar estoques. Vamos ver aqui, ó, contas a receber.
a nota explicativa 7, a gente está falando de contas a receber, o próximo vai ser estoque. Vamos ver aqui, estoque. Ó. A empresa ela tinha um total de 167 milhões em celulose em 2018 e passou para 650 no Brasil. No exterior, isso aumentou quase 8 vezes, tá? 8, 9 vezes, passou de 485 milhões para 4 bilhões 238 milhões de reais. Tudo isso é produto acabado celulose, tá? Quando a gente vai para papel, isso aí avançou numa velocidade muito menor. Por quê? A Suzano ela era uma empresa muito mais focada na produção de celulose junto com a fibra, diferentemente da Klabin, que é uma empresa já focada mais em vender embalagem, tá? E aí quando a gente fala em matéria-prima, aqui ó, esses valores aumentaram de 626 milhões para 1 bilhão 469 milhões. E o valor total disso tudo passou de 1,8 bilhões para 7,3 bilhões. Então, isso aqui a gente entende realmente que a empresa está muito estocada e isso, caso a gente veja uma queda no valor da celulose no mercado internacional que é dolarizado, isso aí pode impactar negativamente o valor da empresa. Por quê? Porque esse estoque ele está desvalorizando. Então, isso aqui é uma coisa para a gente olhar com carinho no próximo resultado para ver se alterou, tá? Eu vou botar aqui as contas principais em outras cores, só para a gente não perder de perspectiva o que a gente está analisando. O realizável a longo prazo, ele representava por volta de 17,1%, tá? E aí em 18,6%, então materialmente não alterou muito. Outra coisa importante que é o imobilizado, que são as fábricas, eles representavam 53% na Suzano em relação ao ativo total. Hoje em dia isso representa 42%, tá? Então é uma coisa que eu vejo como positiva para a empresa. E aí, quando a gente olha a análise horizontal no passivo, a gente vai olhar primeiro o passivo circulante. Então, isso aqui se manteve estável, a gente tinha uma média de 11,7%, ficou em 11,5%. Obrigações sociais e trabalhistas é muito pouco relevante em relação ao ativo total. Isso aqui serve também para a gente olhar o que a gente tem que prestar mais atenção, o que a gente tem que prestar menos atenção. A gente tem que prestar atenção nas coisas que são mais relevantes em termos percentuais em relação ao todo do negócio. Então, é uma maneira da gente entender o que a gente tem que priorizar na hora de analisar, de observar a evolução. Fornecedores, que era uma média de 1,9% passou para 4%. Como eu já disse na análise vertical, isso é positivo para a empresa porque significa que ela está usando o seu poder de barganha para fazer com que os fornecedores financiem mais da sua operação, beleza? Impostos a pagar também, nada disso representa muito. Total de empréstimos e financiamentos, que foi uma rúbrica que aumentou de 1,7 bilhões para 4,7 bilhões, tinha uma média nos últimos 3 anos de 6% em relação ao ativo total, isso caiu para 4,7%. Eu acho saudável isso, principalmente porque uma dívida grande dessa como a da Suzano, ela vira um problema se ela começa a ficar concentrada muito no curto prazo, que é pegar esse endividamento e deixar ele no passivo circulante. Lembra que o passivo circulante são aquelas obrigações que estão vencendo no curto prazo, tá? Faz parte do trabalho do CFO, que é o Chief Financial Officer, ele gerenciar isso, porque se a gente deixa as dívidas ficarem muito próximas do vencimento, se houver uma crise de crédito no mercado internacional, fica mais complicado para você rolar isso, que acaba gerando uma pressão nas cotações. Outras coisas relevantes, vamos olhar aqui para o total do passivo não circulante, isso era 53% nos últimos 3 anos em média, passou para 67%, e vamos ver quanto disso é do total de empréstimos e financiamento de longo prazo. Então, a gente olha aqui que essa rúbrica ela foi crescendo percentualmente em relação ao ativo passivo total, que também é o ativo total, né? Era 38%, passou para 40%, passou para 45% e agora está em 60%. Na média, nesses últimos 3 anos, isso representou 41,5% e agora está em 60%, tá? E aí vamos olhar desses totais aqui, quando a gente passa de financiamentos e moeda de
longo prazo nacional, a gente tinha uma média de 10,5% e se manteve. E aqui, quando a gente fala de moeda estrangeira, ou seja, obrigações financeiras de longo prazo em moeda estrangeira, isso em média representava 26,6% do ativo total da empresa e agora passou para 41%, tá? Então, apesar de ser uma coisa que eu não gosto numa empresa, por motivos que a gente já falou, como neutralizou um pouco o efeito positivo que a empresa tinha por ter receitas em dólar, devido a ter 80% das suas receitas derivadas de exportação, ela neutraliza isso, porque qualquer benefício que ela tivesse com o dólar subindo em termos de receita, ela também está devendo em dólar agora. Então, isso meio que criou-se um hedge, né? Ela está muito mais neutra em relação a essa variável macroeconômica do que ela era antigamente. E aí a gente vê que isso agora representa 41% do passivo total, beleza? E aí a gente vai chegar aqui no patrimônio líquido, que ele era mais conservador antigamente, era 38% em 2016, passou para 37% em 2017, já em 2018 isso caiu para 30%, e hoje em dia representa 20,5%. Então a empresa realmente está mais alavancada, tá? Então qualquer percepção de risco maior no mercado internacional financeiro, isso aí faz com que as empresas de investimento olhem assim, cara, essa empresa aqui ela está muito mais arriscada hoje do que ela era antigamente. Então, como é que eu vou ajustar esse risco na avaliação? Eu vou trazer as cotações mais para baixo, porque aí eu me resguardo de um risco maior, tá? Então, analisamos aqui a análise horizontal da empresa, da Suzano, e agora vamos para a DRE, que eu sei que muita gente gosta de olhar, eu pelo menos gosto de olhar muito para a análise horizontal da DRE, então a gente vai fazer a mesma estrutura aqui. A gente vai comparar tudo com a receita operacional líquida, e aí a gente trava tudo, fica muito mais bonitinho aqui, ó. E aí, ó, coisa linda do papai, né? Agora a gente pode olhar a empresa e a gente começa a ter uma noção muito mais clara, gente, do que realmente está acontecendo com esse negócio. E aí, quando a gente vê cotações caindo 5%, como no dia de hoje, dia 23 de agosto, a gente pode ficar mais tranquilo ou pode ficar mais nervoso, dependendo do que a gente analisar, né? Então, vamos primeiro olhar aqui o custo do produto vendido. Antigamente, isso representava 59,8%, hoje em dia representa 69,4%, mas a gente viu isso aqui, ó, pular de 2016 para 2017 na mesma velocidade, não, muito mais, né? Pulou muito menos. Agora pulou muito mais. Antigamente, no ano passado era 55% da receita, passou para 69%. E aí a gente tem agora a possibilidade de analisar o que? A margem bruta da Suzano. E o que isso significou? Antigamente, a gente tinha uma margem bruta de 40%, caiu para 32%, aumentou de novo para 44%, quando o preço da celulose estava mais alto, e agora caiu para 30,6%. 30,6%. Então, o lucro bruto chegou aí a 6 bilhões de reais de uma receita de quase 20, tá? E aí a gente vê agora algumas despesas. A despesa operacional total, ela representou 9% em 2016, chegou a 21% em 2017, caiu para 8,5% e agora está em 11,4%. Ou seja, a gente já viu coisa muito pior aqui, então eu não ficaria assustado. Despesas com vendas já representou 3,96%, aumentou para 4,21%, aumentou para 4,26% e agora está em 6,25%. Eu acredito que com as sinergias da fusão, isso diminua aí, volte aí para casa dos 4,5%. Então, isso aí é uma maneira que a gente usa já para projetar resultados futuros, porque independentemente da receita, a empresa ela tende a se comportar de uma maneira como ela se comportava anteriormente, principalmente aqui em despesa administrativa também, que a gente vai falar agora.
isso já representou 4,1%, veio numa ascendente e agora está no máximo aí dos últimos 4 anos, 5,5%. A gente pode ver também isso diminuindo com as sinergias da fusão, porque a empresa ela vai precisar de um financial chief, que é um diretor financeiro, ela vai precisar de um diretor de RH, ela vai ter mais poder de barganha com os fornecedores, vai ter mais poder de barganha com os credores, porque ela está pegando uma dívida muito maior, de um negócio muito maior, ela vai ter mais poder de barganha na hora de vender para os seus clientes, então eu vejo isso aí de alguma maneira sendo positivo. E aí vamos aqui para a margem EBIT, que é a margem operacional desse negócio, né? E aí a margem operacional, que já foi de 31%, chegou a 35% no ano passado, hoje em dia está em 19%. E aí a gente consegue fazer aqui uma coisa bonita, que é o quê? Vamos ver aqui, se a gente tivesse uma margem de 30%, que nem foi a maior, vamos botar 31%, que nem era em 2016, em relação à receita total do último ano, quanto que ela deveria ter de EBIT? 6 bilhões de reais, gente. Então, a empresa aqui, ela apresentou 3,7 bilhões de reais de EBIT, de lucro operacional, mas eu tranquilamente poderia ver isso em 6 bilhões no futuro, depois que ela digerir todas as mudanças aí com a fusão com a fibra, tá? E aí outra coisa interessante é entender aí que o resultado financeiro é outra coisa que destoou bastante em relação ao passado. A gente tem aí despesas financeiras representando 18% atualmente, a gente já viu isso em valores maiores, e aí a gente chega aqui no lucro antes do imposto de renda. O que é o lucro antes do imposto de renda? É depois que você pagou as despesas financeiras, pagou as despesas operacionais, pagou os custos, e aí a gente só falta pagar o imposto agora. O lucro antes do imposto de renda, a gente já chegou aqui a ver isso em 20% lá em 2016, beleza? Então a gente pode ver isso aqui crescer muito, mas a gente também já viu isso sendo muito menor. Eu já falei lá na análise vertical o que eu gosto de olhar para empresas como a Suzano, de commodities, é o lucro operacional. Então a gente já viu que eu já vi, né, que eu poderia tranquilamente ver o lucro operacional em 6 bilhões, atualmente ele está em 3,7. O lucro antes do imposto de renda, eu também poderia ver tranquilamente isso em 3, 4 bilhões. E aí, por último, tem o lucro líquido, né, que a gente tem aqui a margem líquida dessa empresa. A margem líquida está em 4,2%, já foi 13,4%. Então, a gente consegue ver que se a empresa recuperar essas margens, ela poderia estar sendo precificada de uma maneira diferente. Vamos botar aqui 10% de margem em relação à receita para a gente ver quanto que a gente poderia estar vendo o lucro líquido da Suzano num ambiente normal de margem, depois aí da digestão da fusão com a fibra, tá? Então a gente poderia ver um lucro líquido de 2 bilhões de reais. Atualmente está em 828 milhões. E aí com 2 bilhões de reais, gente, o que a gente pode estar analisando também? Deixa eu ver aqui, botar no Economática, para ver o que isso pode falar para a gente. A gente está vendo aí a Suzano, SUSB 3. Eu vou botar aqui no Yahoo Finance que ele vai me dar esse valor aqui agora, tá? Ela está com um valor de 38 bilhões de reais na bolsa atualmente, tá? Está com um valor de 38 bilhões de reais, então a gente nem precisa ir ali na Economática para ver isso, a gente consegue ver. Então, com 38 bilhões de reais lucrando 2 bilhões de reais, ela estaria numa relação de preço sobre lucro de 19 vezes, beleza? Então, você tem que entender se essa empresa ela está com uma distorção de curto prazo no lucro líquido ou se ela está com uma distorção de valor de mercado no longo prazo. Eu acredito que ela esteja muito mais com uma distorção de lucro líquido no curto prazo do que uma distorção de valor, beleza? A gente vê aqui que a empresa agora, olha só que absurdo, o que ela gera. E aí, eu vou ter que trazer esses valores aqui, ó.
Só para a gente ver a geração de caixa dessa empresa, como que ela virou um colosso, é o seguinte. Ela virou um colosso mesmo. A depreciação e a amortização, hoje em dia está representando 28%, porque chegou a 5,6 bilhões, tá? Esse valor aqui, eu não gosto de relacionar ele com a receita, mas é importante porque isso faz parte do EBITDA, tá? O EBITDA, ou seja, a geração bruta de caixa da empresa, ainda está relevante. Mas isso aqui eu gosto de comparar com um valor lá do balanço patrimonial, que é o imobilizado. Então eu vou fazer isso aqui. Tá vendo como que a depreciação e amortização teve um aumento de 5% em relação à depreciação, ao valor imobilizado lá? Então, se a gente mantivesse esse valor assim, e lá é 40 bilhões de reais, o imobilizado agora, 41, a gente poderia ver aí uma depreciação normalizada de 3,6 bilhões de reais. Então, a gente soma isso vezes aquela margem de lucro da receita, a gente pode estar vendo um lucro líquido mais mais depreciação e amortização de 5,6 bilhões. Esse valor aqui, em relação aos 38 bilhões que a empresa está valendo, representa aí um yield de 15%. Não é ruim esse valor, tá? Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado para interpretar essas informações, entender o que está sendo relacionado com o que. E, nesse ponto de vista aqui, eu acho que a empresa está, de alguma forma, precificada conservadoramente, tá? Eu não estou fazendo nenhuma avaliação, nenhuma recomendação, e eu estou vendido na empresa por uma questão de trend following, tá? Mas eu acredito que essa empresa aqui, ela vai ser uma empresa que vai gerar muito, mas muito caixa. Olha só para você ter noção, caixa gerado nas operações foi de 9,1 bilhões, tá, gente? Uma empresa valendo 38 bilhões, o único problema dela mesmo é o enterprise value. Vamos ver se a Economática já voltou aqui a funcionar. Já voltou não, porque ela nunca parou de funcionar. Eu vou botar aqui na tela das lives, que ela vai me dar essa informação rapidinho. Enquanto isso, a gente vai olhar aqui uma questão de dividendos, tá? Dividendos pagos se manteve de alguma forma em linha aqui com o que vinha sendo pago. A empresa aqui ela é muito robusta, tá? E lembrando, gente, o mercado está precificando um aumento de endividamento da empresa. Vamos ver quanto é que está o enterprise value dela, para a gente ter noção do que aconteceu com ela. Ela é uma empresa que ela está valendo 38 bilhões, 39 bilhões hoje, como mostra aqui a Economática, só que ela tem um enterprise value de 96 bilhões, isso significa que ela está com quase 55 bilhões de endividamento líquido, tá? Talvez seja por isso que as cotações estejam pesando. Aí eu vou aproveitar aqui para botar no Profit Chart, só para a gente olhar algum ponto aqui que é a Suzano através dos gráficos. Vamos ver se ele consegue dar algum insight para a gente. Aqui, ó, a empresa ela está mesmo com uma tendência de baixa. Vou pegar aqui uma projeção de FIBO. E aí, a gente pode ver aqui alguns pontos atrativos em relação a Fibonacci, que é um indicador que eu gosto de olhar. Então ali, ó, você já está vendo que já chegou na primeira projeção, tá? Chegou na primeira projeção,
tranquilamente eu poderia ver essa empresa chegar no 26 e 25 sem me assustar, até no 24 e 23. Aqui seria mais ousado. Mas você vê que a partir do momento que ela completou essa projeção, ela já chegou lá no 27,38, então o mercado ele está sendo dominado por aspectos técnicos atualmente. E o indicador High-Low, que é um outro indicador de tendência, mostra que até 31,96 a tendência é de queda. E isso aqui é dinâmico, gente. Então, fica por aqui, não quero me alongar muito. Já dei aí uma bela visão sobre o que está acontecendo com a Suzano para com as pessoas. Então agora é a sua vez de tomar uma decisão, porque aqui eu já forneci as evidências, eu já forneci os fatos e ensinei a você pensar sobre esse problema. Tá bom? Beijo grande, é só o começo, galera, e muito obrigado, Rai, por ter deixado eu fazer esse conteúdo aqui no nosso casamento. Isso só mostra que eu faço isso muito por amor, gente, porque é importante para mim mostrar para vocês que eu me importo com vocês, que isso é importante para mim, e fazer isso no final de semana do meu casamento mostra que eu não faço isso aqui pela recompensa financeira, é muito por amor mesmo, tá? Então, obrigado aí, apoio de todo mundo, e eu vou pro meu buy and hold com a mulher que eu amo, mulher da minha vida. Beijo grande.